Amém. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar, para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. E é muita alegria podermos estar juntos nesse momento, em que nós não podemos nos reunir na igreja, mas estar juntos. E o Senhor com certeza tem falado conosco, o Senhor com certeza tem nos abençoado. E nessa noite também nós vamos orar, uns pelos outros, vamos estar meditando na palavra do Senhor, e o Senhor com certeza vai estar falando conosco. Eu quero agradecer aos irmãos que estão conosco nessa noite, aqueles irmãos que estão online, juntos conosco, para que nós possamos estar abençoando e sendo abençoados por cada um dos irmãos. Quero agradecer também, você que não é evangélico, mas está nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida também, que Deus possa tratar com você e que nós possamos aproveitar esse momento que vamos estar aqui para orar, pedir ao Senhor, clamar ao nosso Deus e também para podermos meditar na palavra do Senhor nesse momento que é o mais importante que nós podemos fazer, que é meditar na palavra do nosso Deus. Então, meus queridos, nós vamos nessa noite estar orando para que nós possamos iniciar o nosso culto nessa noite, e com certeza Deus vai falar conosco, Deus vai estar operando nas nossas vidas. Nós cremos no Senhor, nós cremos nas promessas do Senhor, e nós sabemos que Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Então, meus queridos, nós vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesses momentos que vamos passar juntos aqui na presença do Senhor. Deus querido, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, nesse culto online, onde podemos, Senhor, estar alcançando os nossos irmãos e também, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Quero pedir a Ti, ó Pai, que venha abençoar cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo, cada pessoa que está, Senhor, do outro lado, Senhor, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. O Senhor conhece a vida de cada um e sabe qual é o desejo e a necessidade de cada um. Por isso, no nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos nessa noite ser abençoados pela Tua palavra, que nós possamos ser abençoados com toda sorte de bênção. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa me usar nessa noite para que o Teu nome seja glorificado. Eu quero Te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos. Pedir ao Pai que eu seja um vaso de honra nas Tuas mãos, um vaso de bênção para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então eu gostaria que nós pudéssemos, nessa noite, meditar na palavra de Deus. O Senhor colocou algo no meu coração para que pudéssemos estar passando para os irmãos, que possamos estar meditando junto com os irmãos. E nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos ler o Salmo de número 77. Salmos de número 77, que diz assim: Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, e recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus, e me perturbei. Queixava-me do meu espírito, e meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Eu estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos passados. De noite clamei a lembrança do meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que Ele fez as maravilhas na antiguidade.
Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então nós vemos aqui, meus queridos, no Salmo de número 77, onde eu posso falar a respeito do título dessa mensagem dessa noite. O título é Vencendo o Desânimo. Ou seja, muitas vezes, certa vez, um pregador disse algo muito importante, e a frase que ele usou é a seguinte: o desânimo é o resfriado das emoções que certamente afeta a todos. Ou seja, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ser afetados pelo desânimo. São muitas situações que nós passamos, muitas situações que nós atravessamos, que muitas vezes querem nos fazer desanimar. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que grandes homens de Deus, eles muitas vezes chegaram até a desanimar. Eu quero dar um exemplo aqui. Elias, um grande homem de Deus, um profeta de Deus, ele chegou num determinado momento em que ele desanimou-se. E mostra a palavra de Deus, que ele ficou tão desanimado que sentou-se debaixo de um zimbro e orou pedindo a Deus para que ele pudesse morrer. Olha o grau de desânimo que Elias, e nós estamos falando de um dos maiores profetas de Deus, o grau de desânimo que Elias chegou, ao ponto de orar e pedir para Deus para que ele pudesse morrer. Então, todos nós estamos sujeitos ao desânimo. E quando nós vimos o Salmo de número 77, o salmista, ele começa a falar algumas coisas que nós muitas vezes precisamos parar para pensar. Ele diz que quando ele estava desanimado, ele fala que ele se sentiu esquecido e abandonado por Deus. Muitas vezes, pelo desânimo, pela luta, pela provação que nós passamos, nós às vezes temos o mesmo sentimento que o salmista teve. Nos sentimos muitas vezes esquecidos e abandonados por Deus. Muitas vezes nos sentimos que Deus ele está tão longe que já não ouve mais a nossa oração. Deus está tão longe que ele não ouve mais a nossa prece. Isso tudo por causa do desânimo. Quando nós continuamos a ler, o salmista fala que ele não conseguia dormir. Ele fala que ele conversava com Deus de noite, ele já não conseguia dormir e nem articular os seus pensamentos. Então, meus queridos, quando o desânimo chegar, muitas vezes nós vamos nos sentir como esse salmista, esquecidos por Deus, abandonados por Deus, sem poder dormir muitas vezes, sem poder articular os nossos pensamentos, ou seja, momentos de desânimo, momentos de desespero, em que nós muitas vezes vamos nos sentir abandonados. E olha a que ponto que chega o desânimo. Quando nós continuamos a leitura desse salmo, ele fala que o salmista começou a questionar a Deus. Quantas vezes nós questionamos a Deus: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, o que está acontecendo?
Senhor, por que o Senhor não me responde? E aqui nós vemos, o salmista, ele começa a questionar a Deus, ele começa a falar com Deus, questionando, será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus, na sua ira, deixou de ter misericórdia de nós? E muitas vezes, irmãos, nós agimos, pensamos como esse salmista. Será que Deus nos abandona? Será que Deus se esquece de nós? Será que Deus nos deixa no esquecimento? E quando nós nos sentimos nessas situações, muitas vezes, se nós não tomarmos uma posição, se nós não tomarmos ou fizermos alguma coisa, vamos ser abatidos pelo desânimo. Então, nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos, ainda seguindo o Salmo de número 77, seguir alguns passos para que possamos vencer o desânimo. Talvez você está nessa noite desanimado. Talvez você está desanimado com a sua fé. Talvez você está desanimado com a situação que você está passando. Talvez você está desanimado com tantas coisas que cercam a sua vida. Eu não conheço a sua vida, mas eu sei que muitas vezes nos sentimos assim. E eu gostaria de, através desse Salmo 77, nós podermos falar sobre algumas coisas que nós devemos fazer para vencer o desânimo. Está desanimado? Então procure seguir esses passos para que nós possamos vencer o desânimo sobre a nossa vida. Então, quando nós vemos aqui na palavra de Deus, no Salmo 77, a primeira coisa que nós vemos é no versículo 10, quando ele reconhece, o salmista reconhece que o desânimo era fraqueza dele. Ele diz que o desânimo era uma doença dele. Não tinha nada a ver com Deus. E olha como que isso é interessante. O desânimo, ele é uma fraqueza nossa. O desânimo, ele é uma fraqueza que nós temos. Deus nunca vai desanimar. Deus nunca vai estar desanimado, enfraquecido. Mas o desânimo, ele é uma fraqueza nossa. E o primeiro passo que nós precisamos entender para que possamos vencer o desânimo o desânimo é uma fraqueza minha. Olha o que diz aqui no Salmo 77, versículo 10. Diz assim: E eu disse, isso é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da minha destra do Altíssimo. Então, meu querido, se você está desanimado nessa noite, qualquer que seja o motivo, não tem nada a ver com Deus. Se você está desanimado, não tem nada a ver com o Senhor. O desânimo é uma fraqueza nossa. O desânimo é um problema que nós precisamos resolver. E o primeiro passo para resolver essa questão do desânimo é reconhecer que o desânimo é um problema meu. E quando nós reconhecemos que o desânimo é um problema nosso, vem o segundo passo, que é reconhecer a grandeza de Deus. Olha o que diz aqui no Salmo. Salmo 77, no versículo 11 e 12. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei os teus feitos. Ou seja, o segundo passo para vencermos o desânimo é reconhecer a grandeza de Deus. Não existe um outro Deus acima do nosso Deus. Não existe um outro Deus superior ao nosso Deus. E quando nós reconhecemos isso, a grandeza de Deus, nós vamos ter dado mais um passo para vencer o desânimo. Olha, meu querido, quando nós reconhecemos o tamanho de Deus, nós vamos perceber que todos os nossos problemas são pequenos. Nós vamos perceber que todas as nossas situações terríveis que passamos, elas são insignificantes perante a grandeza do nosso Deus. Quando nós percebemos isso, nós vamos começar a nos animar.
Nós vamos começar a vencer o desânimo, porque nós podemos procurar em toda a terra. Não existe um Deus maior que o nosso Deus. Não existe um Deus tão grande como o nosso Deus. Se nós estamos desanimados, primeiro, vamos reconhecer que é um problema nosso. Segundo, vamos reconhecer a grandeza do nosso Deus. Olha, meus queridos, Deus é tão grande que, na sua soberania, na sua magnificência, Ele nos amou, mesmo nós estando perdidos. Ele nos amou com um amor tão grande que deu seu único filho para nos salvar. Então, precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Muitas vezes o desânimo faz com que nós possamos ter uma visão invertida das coisas. Os problemas se tornam maiores, as dificuldades se tornam maiores, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que Deus é maior do que todos os nossos problemas. Deus é maior do que todas as nossas lutas. Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Terceira coisa que nós precisamos aprender para vencer o desânimo. Devemos começar a dar graças a Deus. O que é dar graças a Deus? É glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus somente para pedir, somente para requisitar alguma coisa. Mas quando nós começamos a glorificar o Senhor, quando nós começamos a exaltar o nome do Senhor, nós vamos recebendo de Deus as bênçãos. Porque dar graças a Deus é reconhecer quem Ele é. É reconhecer o seu poder, é reconhecer a sua graça, é reconhecer a sua grandeza. Então o salmista fala aqui que ele começa a dar graças a Deus, a glorificar a Deus, porque Deus, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Então, se queremos vencer o desânimo, vamos dar graças a Deus, dar graças a Ele pelo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas por nós. Deus tem feito coisas maravilhosas por nós. Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus tem feito coisas grandiosas por cada um de nós. E precisamos aprender a dar graças a Deus. Precisamos aprender a dar graças àquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Terceira coisa que nós precisamos entender. Quarta coisa. É considerar as obras passadas de Deus. O salmista começa a se lembrar das maravilhas que Deus fez, desde o Êxodo até os seus dias. Como que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Como que Deus livrou o povo de Israel das mãos dos egípcios? Então ele começa a lembrar que aquela tristeza que ele estava, aquele desânimo que ele estava, não era nada diante daquilo ou das obras que Deus havia feito no meio do seu povo. Irmãos, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Esse povo foi colocado no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto sendo curados por Deus, sendo guardados por Deus, sendo protegidos por Deus. E quando saíram do deserto, eles entraram na terra que Deus havia prometido para eles. A viagem só foi atrasada não por culpa de Deus, mas por causa da desobediência do povo de Deus. Mas mesmo sendo desobedientes, Deus os guardou, Deus os protegeu, Deus deu vitórias para eles, Deus fez grandes milagres para eles. Deus fez brotar água da rocha, Deus deu pão, Deus deu carne, Deus fez grandes coisas por eles. Então, meus queridos, o salmista começa então a considerar as obras passadas de Deus. E quando nós estamos desanimados, nós devemos lembrar das obras que Deus fez na nossa vida. Quem nós éramos antes de conhecer Jesus? Onde nós estávamos antes de conhecer Jesus?
Todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos condenados ao inferno, condenados a passar a eternidade no inferno. Mas Jesus, ele fez a maior obra que alguém pode fazer na vida de outra pessoa, que foi salvar a nossa alma. Jesus, ele nos salvou, ele nos resgatou da morte e do inferno. E hoje nós podemos estar na presença de Deus. A palavra de Deus fala que ele nos tirou de um charco de lodo, de um tremedal de lama, colocou os nossos pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na nossa boca. Ou seja, Deus transformou a nossa vida. E quando nós nos sentirmos desanimados, vamos lembrar disso, meus queridos. Deus, ele fez um milagre na nossa vida, o maior milagre de todos, que é o milagre de salvação. Estávamos condenados para o inferno, estávamos condenados eternamente, mas Deus se importou conosco. Deus nos deu Jesus, que através do seu sacrifício fez com que nós pudéssemos ser salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. E sabe mais do que? Jesus está preparando um lugar para cada um de nós morarmos junto com ele. Então, quando nós vemos o salmista no Salmo 77 falando isso, mostrando isso, ele fala, ele considera as obras passadas de Deus. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Vamos considerar as obras maravilhosas que Deus fez, que tem feito na nossa vida. Deus tem nos dado aquilo de comer, Deus tem nos dado a nossa casa, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado tantas coisas, e a maior delas tem nos dado a salvação. Por isso, nós devemos esquecer o desânimo, esquecer o desespero, esquecer essa fraqueza que muitas vezes vai chegar até nós, que é estar desanimado, para entender que Deus, ele está conosco todos os dias. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha querida, meu querido, porque Deus está conosco todos os dias. Jesus está ao nosso lado. Muitas vezes nos sentimos desanimados. Muitas vezes nos sentimos enfraquecidos. Isso é normal, de cada um de nós sentirmos. Mas quando nos sentirmos assim, precisamos reconhecer, primeiro, que a fraqueza é nossa. Segundo, que a grandeza de Deus, reconhecer a grandeza de Deus. Terceiro, começar a dar graças a Deus por tudo que ele tem feito. E quarto, considerar aquilo que ele tem feito por nós. Se você está fraco, comece a fazer isso. Reconheça que a fraqueza, que o desânimo é uma fraqueza nossa. Comece a reconhecer a grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Comece a dar graças a Deus. Comece a considere aquilo que ele fez e que é aquilo que ele tem feito na sua vida. E você vai ver que não há motivos para nos sentirmos desanimados. Não há motivos para nos sentirmos entristecidos, porque Deus, o nosso Deus, ele está conosco. Olha, meus queridos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nessa noite eu gostaria de concluir essa mensagem antes de orar dizendo para você: muito breve nós estaremos lá na glória com Jesus. Muito breve nós estaremos juntos com Jesus lá na glória. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a tantas coisas. Mas Jesus vai nos buscar para morar com ele pela eternidade. Não desanime, meu irmão. Não fique desanimado. Não fique triste. Não fique abatido. Não fique entristecido. Porque nós temos motivo para estar alegres. Porque Jesus está nos buscando para morar com ele lá na glória. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel às coisas de Deus. Esteja fiel em todas as coisas. E a palavra de Deus fala que ele vai nos dar a coroa da vida. Não desanime, meu irmão. Não fique triste, não fique abatido, porque Jesus está voltando para nos buscar. Você que já conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você sabe do que eu estou falando.
Você que ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer para você, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, entregue a sua vida para Jesus, para que Ele possa transformar a sua vida, transformar a sua tristeza, transformar o seu desânimo, e você vai ser uma pessoa abençoada, com a vida transformada, com a vida cheia da presença de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, meu querido, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, e Ele vai transformar a sua maneira de viver. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, sobre o que é aceitar Jesus, sobre o que é nascer de novo, sobre o que é ter uma vida, nós estamos prontos para explicar, para esclarecer para você o plano de salvação que Deus tem para as nossas vidas. Não desanime, fique firme, fique forte, porque Jesus está voltando para nos buscar. Deus os abençoe no nome de Jesus. Eu gostaria nesse momento de orar por você, você que é nosso irmão em Cristo, você que ainda não aceitou Jesus, mas que precisa de uma oração, você que está desanimado, você que está triste, abatido, creia e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Creia e você vai ver que Deus é capaz de mudar a história da sua vida, a situação da sua vida. Creia somente e você vai ver a glória de Deus. Eu vou orar nesse momento junto com os nossos irmãos e o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor vai te dar a bênção, o Senhor vai fazer o milagre que você precisa na sua vida. Creia nisso e você vai experimentar as bênçãos que Deus tem para você. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento te agradecer pelo privilégio de poder falar da tua palavra. Queremos te agradecer nesse momento, Pai, pelo privilégio que é poder chegar a tantas pessoas e a tantos lares. Que o Senhor possa abençoar cada um segundo a vontade e o querer do Senhor. Pessoas nessa noite, Pai, que estão desanimadas, seja qualquer que for o motivo, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha animar, que o Senhor venha dar vitória no nome de Jesus. Pessoas que estão, Senhor, entristecidas, pessoas que estão enfermas, Deus querido, em nome de Jesus, venha curar nessa noite, venha fazer milagres, venha fazer maravilhas. O Senhor é todo poderoso, o Senhor pode fazer qualquer coisa, porque para o Senhor não há impossível. Por isso, Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, os teus filhos, venha guardá-los, Senhor, nesse momento em que o mundo está apavorado, em que o mundo está, Senhor, passando por um momento difícil, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Por isso, em nome de Jesus, guarda o teu povo sobre toda a face da terra, proteja o seu povo contra todo mal, em nome de Jesus, ó Pai, que praga nenhuma possa chegar nas nossas casas, mas que sejamos abençoados e que as pessoas possam ver, ó Pai, como é maravilhoso te servir e te adorar. Pai querido, aqueles que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa tocar no coração deles e que eles possam entender a necessidade de arrependimento, a necessidade de converter-se a Ti e a necessidade, Pai, de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar essas pessoas que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, que o teu Espírito Santo toque no coração delas, que fale no coração delas, para que elas sejam abençoadas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade. Quero colocar cada um, Senhor, que esteve conosco aqui nessa transmissão, e aqueles que não puderam estar, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor possa abençoar no nome de Jesus com toda sorte de bênção. Nós oramos, ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Então eu gostaria, antes de encerrar, de dar alguns recados, como nós temos feito. O primeiro recado é aquele de vamos continuar em casa, em nossas casas. Aqueles que puderem, fiquem em casa. Aqueles que puderem, estejam em quarentena, porque é muito importante nós não sermos transmissores desse vírus e nem portadores. Então, queridos, você que pode, fique em casa, Fique guardado aí na sua casa. Deus vai te abençoar e em pouco tempo nós vamos poder estar juntos para abraçar uns aos outros e estarmos na presença de Deus. Você que precisa sair, que Deus possa te guardar, que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Um outro aviso é que quinta-feira, 19h30, nós vamos ter mais um estudo da Palavra de Deus.
Eu gostaria de falar sobre um assunto muito sério e muito importante nessa quinta-feira, que o assunto é os sinais da vinda de Cristo Jesus. Tudo que nós estamos vendo acontecer estão de acordo com a palavra de Deus. E eu gostaria que nós pudéssemos estudar na próxima quinta-feira a respeito dos sinais da vinda de Cristo Jesus. Então você que está nos acompanhando, convide, o seu amigo, o seu familiar, pessoas que você conhece, para que nós possamos juntos aprender sobre esses sinais da vinda de Cristo Jesus. Eu posso garantir duas coisas. Primeiro, todos os sinais descritos na palavra de Deus estão se cumprindo. E segundo, Jesus vai voltar em breve. Então, avise os seus amigos, avise os seus familiares. Quinta-feira, 19h30, vamos estar aqui para poder falar nesse estudo bíblico a respeito dos sinais da vinda de Cristo Jesus. E um outro aviso também que nós precisamos passar para os irmãos é que vamos continuar orando uns pelos outros. Nós estamos passando um período difícil em toda a face da terra, mas nós, como povo de Deus, vamos continuar orando uns pelos outros e principalmente pelas nossas autoridades. Vamos orar também pelos médicos, pelos enfermeiros, pessoas que têm trabalhado para combater esse vírus. Vamos orar por eles, Vamos pedir que Deus possa abençoá-los e protegê-los. E Deus com certeza vai estar abençoando essas pessoas e com certeza, muito em breve, nós vamos estar livres para poder estarmos juntos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Então eu gostaria nesse momento de encerrar essa transmissão dando a bênção apostólica. Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. E que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.